pra mim depois? E daí, fecha a porta? Não deixa a Nina entrar, por favor. Oi, alô? Oi, cadê eu? Olá, tudo bom? Tudo ótimo, fantástico, sensacional. Sensacional. Não, mas calma aí. É só falar, né? Olha a cachorra da minha mãe aqui latindo. Ela percebeu a mentira. E aí, Leonardo, tudo bom? Olha o Leonardo, um vídeo. Boa noite, beleza? Olha só. Olha, será que teremos um público maior do que da aula anterior que eu tive? Tinha, tipo, contando com a minha presença, mais uns espíritos, 3. Olha, não tá com cara. Eu fiquei sabendo que o LPJ, tem um LPJ de processo do trabalho. Aí eu tô no órgão julgador, que é o que tinha o último prazo, né? Porque foi dividido reclamante, reclamado, e daí órgão julgador, uma coisa de instância superior. E aí foi formado um grupo de WhatsApp e é tipo, depois da manhã o prazo. Aí eu perguntei, pessoal, como é que tá se organizando isso que ninguém fala nada? Aí uma colega respondeu, olha, parece que ninguém vai fazer. Aí eu falei, bah, Nossa, tá é porque fácil assim, processo, trabalho? não é processo de trabalho, professor. Eu vou te dizer o meu testemunho de acompanhar atentamente notas de todo mundo, e Ah, coletivas, assim. ah. Esse ano, para a imensa maioria das pessoas, ficou um pouco mais trabalhoso, mas as notas dispararam, assim. Dispararam. As Não, notas costumavam ser eu nas nunca turmas vi 6 e tanta nota pouco. boa. Mas dispararam pelo esse formato aí que foi À exceção, lido. à exceção desse bimestre do 4º ano em processo penal. Vocês não foram muito bem, não. Galera, Eu acho que eu não fiz a prova. você foi super Ah, bem. não, processo penal eu não faço 4 anos mais. Como não se eu corrigi sua prova, Rogério? Você está falando de direito material ou Penal, processo? processo penal. Ah, não, processo penal não. É porque agora eu não consigo mais ver as médias, né? Desde que o Não, sistema. dá pra ver no AVA. Não, é que antes, no sistema online, no aluno online, Ah, todos os alunos conseguem ver a média da turma. entendi. Entendi. E desde que isso saiu, não tenho a média da turma mais. Não, a nota do 4º ano, a turma de vocês foi a melhor. No terceiro bimestre, Uhum. óbvio. No, É, o pessoal da Covile não teve uma nota muito boa, não. mas comparando com anos anteriores, que eu tô falando disso. Sim, com anos anteriores tá igual. Com anos anteriores igual, lógico, lógico. Competência a galera toma no Forebs. Competência a galera vai É, mal. Não tem o que fazer. A galera vai eu mal. acho que eu tava com Covid durante as provas, então eu não lembro quais provas eu fiz. Eu fiz 3 só. Verdade. A minha você fez, eu me recordo. Recordo o Eu não Leonardo lembro. também. Isso. Eu perguntei num grupo quem que tinha entregue uma prova e as colegas falaram, foi você. Eu falei, então tá. Então acho que você não tava com memória muito boa. Diz que o Covid afeta a memória, né? Verdade. Na hora eu tava ruim. Tava ruim, daí eu fui a fazer, não conseguia, aí eu consegui fazer só 3. Entendi. Bom, vamos lá. Eita merda, apertei outra coisa, peraí. Embora sejamos só nós, não tem o que fazer, preciso dar continuidade na matéria, porque na próxima já é a prova. Avisa o grupo lá, Rogério. Pessoal para Oi? entrar na sala. Oi? Tá, Eu tava pedi pro indo. Rogério avisar a turma lá no grupo. Isso. Que caçamba. Tá.
Conseguiram acompanhar alguma coisa na matéria? Eu peguei hoje, vi acho que 4 aulas e vi as aulas erradas, porque elas são meio de um assunto que eu já... Porque como eu faço processo penal 2 ao mesmo tempo, o Ah, você pessoal faz? começa muito revisão. É que assim, eu tô adiantando, né? Como E assim? eu entrei junto com o Leonardo e fui no primeiro ano eu fiz o primeiro ano e metade do segundo. No segundo ano eu fiz a metade que faltava do segundo e o terceiro. Aí no ano Com passado que eu você fiz o faz terceiro. processo penal 2? Processo Penal 2. É com o Chemin, eu acho. Não, é de manhã, era com o Ledo, era com o Ledo e mudou pro Chemin, eu acho. É. Como assim, eu acho? Você não sabe nem quem é teu professor de processo penal? Eu tô com uma vida muito complicada. É difícil, sabe? Não, Essa, e essa, mudou. essa vida home office é muito estressante, as pessoas acabam se esquecendo muito rápido das coisas. Não, eu tenho uma demanda muito grande de trabalho e esse ano essas provas também me atrapalham Não, tá, muito. tá, tá difícil, cara. Tá difícil, velho. Não dá. Eu não aguento mais. E aí tá Eu meio também não aguento mais. confuso. E teve uma Nossa. troca grande, assim. O professor de economia trocou, professor de falência trocou, acho. Sim. Professor de processo penal Internacional. 2 trocou, de internacional privado trocou, que é do quinto ano. Então teve várias trocas. Eu tenho certeza que o Ledo era Sim, de o processo Ledo foi para penal. penal material. O Ledo deu o direito penal para nós, no terceiro ano. É, aí ele estava dando processo, daí ele precisou, como o André saiu, ele precisou assumir a cadeira do André em penal material. Aí o Chemin, como estava com menos turmas, assumiu as Então é turmas isso, é o dos. Chemin. É, É que eu não tenho certeza, mas eu tenho uma boa impressão de que é o Chemin que, que assumiu o processo penal de manhã. isso E eu mesmo. faço uma coisa assim, por causa das demandas, eu vou revezando. Tem bimestre que eu falo, esse aqui eu vou fazendo a substitutiva, Entendi. porque as, porque as provas estão demorando demais. São muito demoradas essas provas, eu não tenho... Eu fiz É, uma conta, elas. eu tenho que fazer 9 disciplinas, dá Imagina, mais ou imagina menos... para corrigir. Pois é, por isso essa coisa de agrupar, né? Porque não ia dar. Cara, corrigir. Eu Vocês avisei lá, valorizem ninguém seus nem professores. Vocês valorizem seus professores, tá? Aí eu valorizo Podem não ser bastante. eu, mas vocês valorizem seus professores. Eu não me importo, mas vocês valorizem o resto. Que olha, Mas a nossa vida como aluno não tá fácil também, professor. eu sei, eu imagino. Não, deve estar bem estressante. Não Eu é sei tão disso. simples assim, não. Tá bem, Eu bem sei, eu complexo. sei. Não, eu não acho nem um pouco que é simples. Nem um pouco eu acho que é simples. Não é simples. Bom, gente, chega de reclamar. Não vai dar em nada ficar reclamando, né? Vamos pra Mas frente. cadê o pessoal que não entra na sala? Não tem, o pessoal é vocês. Hoje só é possível três pessoas em cada sala. Mas eu tô achando mesmo que tem muita gente, diferente dos anos anteriores, muita gente passada, que Sim. não tinha. Mas estão pagando faculdade, tem que ver as aulas, né, cara? Ah, mas vocês conhecem a turma e você sabe que a grande maioria é muito Eu utilitarista. também já Passei. tô passada, mas nem por isso eu vou deixar de ver, de prestigiar as aulas da professora. Ah, É, mas, Leonardo, querido, obrigada. Sim, Porra, porra, mas é nem sei se verdade, mereço tanto. tem que prestigiar sim. E assim, eu claro, vejo, é uma Porra. corteza de raciocínio, porque isso aí vai fazer falta, faz falta. Cara, assim, vou ser bem sim. honesta, tá? Essa matéria de vocês, ela não é difícil. Essa matéria de ação penal, ela é bem mais fácil que competência, por exemplo. Mas se você não souber isso, você não vai saber nada mais de processo penal. E olha, eu nem tinha visto, e essa aula vai me ser muito útil, porque eu estou com um cliente Ah, sofrendo ameaça. Eu estou falando para ele, ó, isso é uma ação que você pode entrar, dei lá uns... Eu não posso dar sim. conselho, né? A primeira coisa que eu falo é procure um advogado. Conselho é de graça, pode dar. Não, mas é que assim, eu acho... Pode Ele é meu sim, cliente na conselho de área de graça marketing pode dar. eleitoral, né? Ele é meu cliente na área de marketing eleitoral, não de... Obviamente, né? Mas como, enfim, essas coisas... Ele Acontece. tem sofrido ameaças, já fez boletim e tal.
E aí eu falei, pô, isso aí acho que, se não me engano, é ação penal privada. Você não precisa... Sim, Você consegue, contrata um advogado e faz acontecer já, é isso para aí. dar um susto. É isso aí. Gente, vamos lá. Ação penal privada, exatamente essa matéria. Chegou. Deixa eu ver se eu tô gravando, tá? Só um pouquinho. Uma vez eu perdi, teve que gravar de novo. Pera. Onde que vê isso aqui mesmo? Pera Mas eu acho que aí. você teve uma aula que você gravou 2 vezes, e acho que você só achou que perdeu. A primeira aula É? tem 2 vezes lá. Ah, tá ótimo. Melhor do que... Uhum. Aí, tá gravando, tá gravando. Tá, então. Veja se compartilhou a tela aí. Sim. Sim? Então vamos lá. Bom, gente, então o que a gente viu? A ação penal privada, ela é dividida em duas, né? Então, ela é dividida em duas espécies. Ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Qual que é a diferença entre elas? Na ação penal pública condicionada, embora seja de titularidade do Ministério Público, é necessário, como uma condição específica da ação, o quê? A representação. Ou a requisição do ministro da Justiça, né? O que é essa tal da representação? Representação nada mais é do que uma notícia-crime mais específica. O que eu quero dizer com isso? Ela nada mais é do que o relato de um fato criminoso, assim como uma notícia-crime, com uma condição específica que diz o quê? O acusado, o ofendido tem intenção de ter uma ação penal em face daquele outro sujeito. É uma condição específica da ação penal pública condicionada. Isso não impede, e, na verdade, não modifica a titularidade do Ministério Público. O Ministério Público continua sendo titular daquela ação penal. Só que para que ele ofereça uma denúncia, ou seja, para que ele haja como titular daquela acusação, ele precisa dessa manifestação de interesse do ofendido, né? Isso acontece quando? No crime de ameaça. O crime de ameaça, Roger, ele é uma ação penal pública condicionada à representação. Não é uma ação penal privada. Então, você já pode até dizer para o teu cliente que ele é uma ação penal pública condicionada à representação. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir na delegacia e dizer que ele está sofrendo ameaça. Ah, mas eu não confio na autoridade policial. Você vai no Ministério Público. Não importa. Por quê? Porque o inquérito não é um elemento essencial, né? A gente sabe que o inquérito não é um elemento essencial para o oferecimento de uma denúncia. Mas, na ação de ameaça, a gente precisa da representação do ofendido. O que o ofendido pode fazer? Ir no Ministério Público e dizer o seguinte: eu tenho interesse na persecução penal desse sujeito. Eu tenho interesse em processar esse sujeito. Eu tenho interesse em representar, que é a palavra mais correta tecnicamente, em representar em face desse sujeito, né? Isso existia, por exemplo, nos crimes de contra a dignidade sexual. Antigamente, os crimes contra a dignidade sexual só eram processados se houvesse representação da vítima. Atualmente não existe mais isso. Atualmente sendo contra a dignidade sexual, independentemente da vontade da vítima, o Ministério Público pode oferecer denúncia. Qual que é a consequência disso? A partir do momento que o Ministério Público oferece a denúncia, não se pode mais existir. Então, não se pode mais, não quero mais processar fulaninho. Não, a partir do momento que você representou, o Ministério Público ofereceu a denúncia, você não pode mais dela desistir, né? Em termos práticos, quando que isso acontece? Na 90% dos casos, como que isso acontece, essa representação, essa formalização da representação? Normalmente é de maneira oral. Normalmente. Isso não quer dizer que ela não possa ser por escrito, mediante um advogado. Mas normalmente o que acontece? A pessoa vai lá, faz um boletim de ocorrência, e aí é iniciado o inquérito, é iniciado toda aquela investigação, a pessoa normalmente depois é chamada a depor,
E aí, quando ela é chamada a depor, né, a prestar, a vítima é chamada a depor, se pergunta, e aí, você tem interesse em representar? Você tem interesse em iniciar uma ação penal contra aquela pessoa? Em termos chulos, é isso que eles falam. Você tem interesse em processar aquele sujeito, né? Que nada mais é do que interesse em representar. E aí ele fala, sim, eu tenho interesse. E às vezes na própria lavratura daquela oitiva, eles colocam, tem interesse em representar. E aí o Ministério Público tem essa condição para iniciar a ação penal, né? Então, aí, a ação penal pública condicionada é isso. A única coisa que se difere é essa representação. Ou, no caso de algum crime contra a honra, por exemplo, do presidente da República, a requisição do ministro da Justiça. Tá? Beleza. E a ação penal pública incondicionada é a regra geral quando o próprio tipo não especifica. A gente só vai saber se ela é privada ou pública condicionada se o tipo falar sobre isso. Se o tipo não falar sobre isso, lá no Código Penal, ela será uma ação penal pública incondicionada. Fechou. Só para a gente lembrar. E ação penal privada. A ação penal privada se difere 100% da ação penal pública. Por quê? Porque aqui nada mais é do que um conflito de partes, né? Aqui, diferentemente de uma ação penal pública que a gente tem o interesse do Estado, aqui o Estado ele é diminuído a sua atuação. Então, aqui o Estado, o poder punitivo, ele vai estar sendo representado no final. Quando? Quando houver a punição. O Estado simplesmente vai exercer aqui o seu papel quando houver a punição, porque é ele que vai punir, né? Ainda estamos falando de processo penal. Então, ainda estamos falando de interesses do Estado, né? Aí, o processo penal é legitimado por quem? Pelo poder punitivo do Estado. Então, na ação penal pública, embora toda a sua persecução tenha interesse de quem? Da vítima e do acusado, o resultado dela, que é a aplicação de uma reprimenda penal, vai ser exercido pelo Estado. Seja porque ficou determinado a prestação de serviços comunitários, seja porque ficou determinado a multa, porque ficou determinado prestação, sei lá, de cesta básica, o que for. Isso vai ser representado por quem? Pelo Estado, né? Mas isso é só no final. O que significa que o Estado não vai interferir no meio. O início da ação penal em uma ação penal privada é exclusivamente do ofendido. O Ministério Público não tem legitimidade para oferecer queixa. Não tem como o Ministério Público oferecer queixa. Então, a diferença, uma ação penal pública é denúncia pelo Ministério Público. Ação penal privada, queixa pelo ofendido. Sempre, tá? Não existe queixa em ação penal pública, assim como não existe denúncia em ação penal privada, né? Seus princípios. Diferentemente da ação penal pública, aqui os seus princípios são diferentes. A começar pelo princípio da oportunidade e conveniência. Lá na ação penal pública, a gente não tem esse princípio. É inconveniência, né? Porque o Ministério Público não tem a conveniência de escolher se ele vai processar fulano ou beltrano. Ele não tem isso. Se ele tem um caso penal em que existe autoria e materialidade, todas as condições para oferecimento de uma denúncia, ele não pode escolher. Ele não tem eleição. Ele não tem essa possibilidade de escolher. Já na ação penal privada, eu escolho. Eu posso ter todas as condições para oferecimento de uma queixa e não oferecer. Eu posso ter todas as condições para querelar, que é o nome, que é a palavra correta, querelar, que é oferecer uma queixa contra a minha mãe, por exemplo, e não oferecer. Minha mãe pode ter me xingado de tudo quanto é coisa, pode ter me xingado de... E realmente já xingou muito na vida. Pode ter me xingado de tudo quanto é coisa, pode ter feito tudo, ter todas as condições e eu não oferecer. É uma disponibilidade que eu tenho.
Eu tenho a possibilidade disso. É uma oportunidade, né? Mas isso não significa que naquele momento eu não ofereci, que isso não significa que lá na frente eu não ofereça. Desde que dentro do prazo decadencial de 6 meses. Então, dentro do prazo decadencial de 6 meses, isso já não existe na ação penal pública. Na ação penal privada, eu tenho prazo decadencial de 6 meses para oferecer uma queixa. Qual que é a diferença? O prazo decadencial significa decadência do direito. Vocês sabem disso, né? Então, decadência, eu perco o direito e não tem choro nem vela. Não tem o que discutir. É prazo decadencial, eu perco o direito. De direito material, é prazo de direito material. E uma observação. Esse início de prazo é a partir do conhecimento da autoria e não a partir do fato. Então, isso é relevante quando a gente principalmente fala atualmente de crimes contra a honra na internet, né? Pode acontecer que o fato tenha ocorrido semana passada. Pode ser que alguém tenha me xingado na internet semana passada. Só que eu só descobri, porque ele usou um perfil falso, por exemplo, eu só descobri quem era o autor daquilo ontem. Então, eu tenho uma divergência, e isso é relevante quando eu estou contando o prazo decadencial. Isso é relevante, porque o prazo decadencial você vai se contar em dias, né? Então, eu vou começar a contagem do meu prazo decadencial a partir da data de ontem, e não a partir da semana passada, que foi quando o fato ocorreu. Então, a gente conta o prazo decadencial de 6 meses a partir do conhecimento da autoria. E é o conhecimento da autoria pela vítima. Pode ser que o Rogério soubesse quem fez, mas eu não sabia. Eu tomei conhecimento ontem. Ele tomou conhecimento semana passada, mas ele me contou ontem. Então, se ele me contou ontem, vai ser ontem que eu vou contar. Essa regra é semelhante à prescrição que o Ministério Público tem, não é? Também não é o marco, não é a autoria, o conhecimento? Não, do Ministério Público é o fato. O Ministério Público começa a contar, é porque a prescrição a gente tem 2 contagens, né? A gente tem uma prescrição que vai extinguir a punibilidade em razão do fato, e existe quando se refere ao sujeito. Quando que eu tô falando isso? Por exemplo, eu posso ter 70 anos de idade e certo. a idade ser relevante para o prazo pela metade, prescricional. Mas eu vou começar a contar a partir da data do fato. E aí eu vou ter os marcos interruptivos, né? Então, no caso do decadencial, eu não tenho nenhum marco. Não tenho nenhum marco interruptivo, né? É o que vai distinguir um pouco. Mas o Ministério Público, digamos assim, vamos supor, eu fiz aniversário de 70 anos hoje. O Ministério Público, para o prazo decadencial, vai considerar a data que eu fiz aniversário de 70 anos. Mas ele vai considerar essa data a partir do fato. Então, o fato aconteceu em 2012. Eu fiz 70 anos hoje. Esse marco da minha idade é um marco interruptivo. Mas é a partir do fato, né? Deu para entender? Deu. Né? Aceitei, diga, engoli. Aceitei. Não, eu acho que deu. Tá, então fechou. Um dia eu vou saber se deu. Na prática você vai saber. Na prática você vai ver e você vai ver que é mais fácil do que parece. Então tá, gente. O princípio da oportunidade e conveniência específico para ação penal privada. Eu posso preencher todos os requisitos, todas as condições para oferecimento de uma queixa e ainda assim não oferecer. Né? É minha possibilidade, porque é um interesse exclusivamente meu. Não é interesse do Estado, é um interesse exclusivo da vítima. Tá? Indivisibilidade. Esse aqui, eu vou dizer, tem muita gente que se forma e não sabe desse princípio. E aí acaba oferecendo, que normalmente, vocês vão ver, se vocês quiserem, logicamente, para a área penal.
Vai aparecer assim a rodo. Você pegou teu diploma, teu OAB, 2 dias depois vai ter alguém que vai querer que você ofereça uma queixa. Vai acontecer, vai acontecer. Tomara. Não, vai. É da família, então, o que mais vai acontecer? E vai ter alguém que vai oferecer. E se você não estiver atento com esse princípio da indivisibilidade, você pode tomar no Forex se você não prestar atenção. Por quê? Vamos imaginar que a gente esteja falando aqui de um concurso de agentes. Que a prática delituosa envolva o concurso de agentes. E vamos imaginar que é um crime contra a honra, sei lá, e foram 5 pessoas que cometeram esse crime contra a honra. 5 pessoas. Se você não acusar todo mundo, você perdeu o teu direito. Por quê? O princípio da indivisibilidade vai dizer o seguinte: tudo bem, você tem a oportunidade e conveniência para oferecer a queixa. Mas a partir do momento que você vai oferecer, você não pode escolher contra quem você oferece. Você tem que escolher contra todos. Ou é nenhum, ou são todos. Você não pode escolher, né? A gente está falando de um processo penal. A gente não pode ser benevolente com uns e cretino com outros. A gente ainda está falando de processo penal, porque senão a gente perde a ratio essendi do negócio. Se o negócio é você valorizar a sua honra e o crime foi cometido por todos, porra, todos são culpados. Ou, né, no final das contas, todos devem responder o processo, né? Então você não pode escolher. E serve de filtro também, né? Lógico, um filtro, né? Se você está escolhendo, então não serve de nada a atuação penal. Vai resolver isso no cível, né? Vai resolver isso com briga de vizinho, mas aqui não. Aqui você não pode escolher. E eu vou dizer, já vi muita gente perder a queixa não ser recebida e você ficar com a cara inchada. Isso, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, mas já vi muito colega meu me dizer de ficou com a cara inchada. Isso normalmente acontece com quem é civilista e resolve fazer queixa. Mas ele só me falou do ciclano. Cara, se você vai oferecer uma queixa, você precisa ter o maior cuidado se existe concurso de agentes. Se existiu concurso de agentes, você deve denunciar, você deve querelar todos. Diga. Mas deve ser excepcionado pelo conhecimento, né? Tipo, óbvio. Assim. Tá. Lógico. Eu posso vir a tomar conhecimento depois. Ao longo, assim, de mais pessoas. E daí? Por exemplo, a gente ofereceu uma queixa esses dias de crime de concorrência desleal. O crime de concorrência desleal ele tem inúmeras possibilidades de ocorrer, né? Inúmeras possibilidades. E uma forma delas é quando você vende informações sigilosas daquela empresa para outra empresa concorrente, né? Então, era uma empresa de produtos farmacêuticos que a gente estava defendendo, né? Que estava com interesse na querela, e eram ex-funcionários que estavam vendendo. Antes da gente iniciar a queixa, a gente fez um dossiê para a gente saber quais eram os funcionários. Com medo do quê? Com medo que houvessem outros funcionários que a gente não oferecesse a querela. A gente poderia depois dizer que, mas a gente não sabia. Sim, mas até chegar nesse ponto... É vulnerável, né? É muito difícil, porque se ele pegar um bom advogado, ele vai dizer, mas você que não pesquisou direito. Mas você que não viu que a Maria também estava. Estava claro a prática da Maria junto. Então, se você perdoa a Maria, você perdoa todos. Chama-se isso de renúncia tácita. Você renuncia tacitamente o seu direito da querela se você deixa de oferecer contra um coautor. Então, pensem sempre nesse exemplo que eu dei. Da E ele é exclusivo da ação privada? Ou o Ministério Público, numa situação semelhante, poderia escolher um ou outro? Então, por baixa lesividade, por exemplo, por achar que o papel foi menor? Então, o Ministério Público também existe esse princípio da indivisibilidade. Ele não pode escolher contra quem ele vai denunciar. Tá. Mas qual que é o resultado? Na ação penal pública, não vai extinguir a ação penal. Entendi qual que é a exclusividade.
Entende? Então, por exemplo, Ele pode perder o direito de depois trazer o cara na lide, mas a ação... Exato. O Ministério Público, ele pode denunciar depois o outro fulano, se ele descobriu. Mas aqui a gente não pode. Aqui o resultado é a extinção do processo. Né? Mas qual que é o sentido disso? De só o privado ser excluído e o público não? Artigo 45 do CPP. A impressão que eu tenho é para filtrar, é para dissuadir as pessoas de inchar o... dissuadir as pessoas de inchar o sistema judiciário. Assim, porque se você está ofendido mesmo, você não vai buscar só vingança com relação a um que tem mais dinheiro, por exemplo. Mas o MP pode fazer isso também? Pode. Acontece muito. Mas a ideia do tem um monte de promotor picareta que faz isso. Que é malandro. Claro que tem. Vingar alguém e utilizar desse artifício para condutas pessoais e denunciar uma pessoa exclusivamente. O tempo inteiro. Época eleitoral. Mas aqui a gente está discutindo em tese, né? A gente está discutindo em tese e a lei, assim. Mas eu acho que o sentido em tese é muito disso, é um filtro para menos pessoas procurarem, só procurarem se estiverem muito convictas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes de sentir isso muito na prática, principalmente considerando interesses tipo de não só crime contra a honra, né? Tipo, esses de concorrência desleal, esses crimes assim. Gente, vou dizer, julgador odeia. Ah, viu? Temos mais uma guerreira. Olha só que essa é guerreira, manda. Essa é guerreira. Julgador odeia, tá? Judiciário odeia a queixa. Odeia. Tipo assim, odeia. Odeia muito. Você não tá entendendo. A gente pede pra oficiar fulano, pede pra oficiar tal lugar, pede pra... Não faz. Pega uma ação penal pública pra você ver. Uma ação penal pública é assim, ó. Pra oficiar instituto do cacete. Agora, na ação penal privada, vou dizer pra vocês, é muito difícil, o julgador não quer, ele suscita conflito de competência o tempo inteiro, e joga pra lá, joga pra cá, mesmo você tendo direito, tá? Mesmo você tendo, tipo, total possibilidade, mesmo você não... Cara, que é um absurdo, né? Casos, né? Há casos em que, de fato, o negócio é grave. Há casos em que, tudo bem, pode ser uma ação penal privada, mas pode ser grave o negócio. Sim, tem que ser valorado da mesma forma que a pública, né? É lógico. As pessoas que estão precisando, né? Tutela das pessoas, né? Dos indivíduos, dos cidadãos que pagam impostos, que precisam do judiciário, né? Cara, se o legislador entendeu que aquele crime, se aquela conduta é crime, não é o julgador que vai escolher que não é. Sim. A diferença de você manejar aquele crime por meio de uma ação penal pública ou privada não torna o crime menos grave. Eu sempre falo, todo crime é grave. Pode ser que seja mais grave que o público, inclusive. Oi? Dependendo do caso. Lógico. Pode ser mais grave. Veja, esse caso aí que eu tô falando da concorrência desleal, né? Para você ter ideia, essa venda das informações, cara, causou um rombo na empresa absurda. Eles perderam, assim, 90% dos clientes. Por que acontecia? Daí eles vendiam as informações sigilosas à empresa, a outra empresa concorrente ligava para eles como se fosse da empresa X, né? Como se fosse da empresa e falava, olha, eu tenho aquele produto, só que se você fechar hoje comigo, eu vendo mais barato. E a gente acabou mudando o nome do laboratório, tudo pessoa humilde, tá? Tudo pessoa humilde. Fala, se você fechar aqui comigo, eu vendo para você e... Só que você vai ver que como é promoção e tal, eu consigo vender só que com outro nome. Mas o produto é o mesmo, eu juro para você que é o mesmo produto, você vai receber igual. Tinha gente que pagava no cartão de crédito, nunca recebeu o produto. Alguns recebiam o produto, não era o mesmo produto. A outra empresa perdeu 90% da clientela, porque de imediato, lógico, depois foi se recuperando, mas por um tempo perdeu 90% da clientela, um monte de gente foi mandada embora. Tipo, é grave, vai me dizer que não é. Bastante. Claro que é grave. Para daí o julgador escolher que não é, para, né? Mas acontece. Enfim. Sim. Então, indivisibilidade, tá? Ou você acusa um,
Ou você acusa todos ou nenhum. Disponibilidade, né? Aqui o Ministério Público não possui. Isso aqui na ação penal pública não tem. Então, o Ministério Público não tem... Diga. Você viu que a Amanda entrou, professor? Eu vi, eu falei, mais uma guerreira. Ah, tá. É verdade, desculpa. Eita, você tá com Covid ainda? Desculpa, prof, Acho que não. Eu cheguei em casa super tarde e fui comer, não deu tempo. Imagine, Amanda, imagine. Amanda, somos em 4 pessoas. 4. Tá? Então, assim, tá tudo certo. Tá tudo bem. A hora que você chegar, tá bom. Tá maravilhoso. Gente, disponibilidade. Isso não vai se aplicar às ações penais públicas, né? O Ministério Público pode deixar de denunciar. Lógico, desde que não satisfeitas as condições. Mas se satisfeitas as condições, ele é obrigado a denunciar. Infelizmente. Eu não concordo, mas infelizmente. Se ele não denuncia e é interesse do ofendido, ele pode fazer tipo uma reclamação, uma equivalente, é isso? Como eu não entendo, no caso da ação penal privada? Não. É que só me ocorreu aqui. Numa ação pública condicionada, incondicionada, e ele opta por não oferecer denúncia. Uhum. Mas o ofendido tem convicção de que foi uma escolha mal feita. Ele pode fazer tipo uma reclamação, como se fosse? Pode. É um recurso administrativo previsto no artigo 28 do CPP. Faz para o procurador-geral daí? Você manda para o procurador-geral. Uhum. Manda para o procurador-geral e daí o procurador-geral tem 2 opções. Ou ele mesmo oferece uma denúncia, ou ele nomeia outro promotor para oferecer. Para rever. Isso. A gente aplica esse artigo 28 para inúmeras hipóteses quando a gente não concorda com a decisão do ente ministerial. Né? E essa é uma das possibilidades. Com relação a tipo penal, por exemplo, também? Como assim? O Ministério Público escolhe um tipo penal que você discorda. Na ação penal pública, aí você não tem que fazer. Se ele oferece a denúncia. O artigo 28 é mais para o exercício da, não a qualidade, mas o exercício do Ministério Público. O exercício da ação, mas não a qualidade daquilo. Nesse caso, o ideal é você nomear um assistente à acusação. Nesse caso. Aí você nomeia um assistente de acusação e aí, lógico, o Ministério Público, o juiz, ele pode acatar o que o assistente da acusação está falando, né? Isso é bem válido, por exemplo. Mas não necessariamente para modificar. Então, a disponibilidade, gente, nada mais é um apenso do que a oportunidade e conveniência. Porque se eu tenho a possibilidade de, tendo satisfeita todas as minhas condições para o exercício da ação penal e eu não oferecer a minha querela, eu tenho a disponibilidade de desistir. Eu posso desistir o tempo inteiro. Eu posso lá na frente ver que não vai dar em nada aquela ação penal, ou que simplesmente aquilo está me dando mais dor de cabeça, eu não quero, eu posso desistir em qualquer momento. Ainda que seja em um momento que só falte a sentença. Vamos já que todo o processo penal aconteceu, já exauriu toda a instrução, e eu posso ainda assim desistir. Então, a disponibilidade significa que você pode desistir em qualquer momento. Da mesma forma que você pode deixar de oferecer, você pode desistir também. Tá? Intranscendência. O que é essa tal da intranscendência? Aqui eu acho que é o único momento em que a gente consegue visualizar a intranscendência. Por quê? Eu sempre falo, né, que o processo penal, na verdade, o direito penal em si, a gente aplica a intranscendência. A pena não passa da pessoa do acusado. No processo penal, isso é muito mais bizarro. Porque passa. Não a pena, mas os efeitos do processo passa. Passa. Ainda mais constrição patrimonial. Hoje mesmo foi uma pessoa lá no escritório que ela tinha a comunhão universal de bens e o marido dela estava sendo processado, teve bloqueio de bens. Ela falou, o que eu faço? Porque todas as minhas contas bancárias estão bloqueadas
Eu não consigo abrir uma conta bancária nova, porque eu tenho comunhão universal de bens e eu preciso do meu marido junto. O que é que eu faço? O que ele vai ter que fazer? Se divorciar? Se separar. Divorciar, é. Você vai ter que se separar, meu amor. Se separa. Então, não tem que fazer, né? Então, por isso que eu digo, é bizarro você dizer que não existe transcendência no processo penal. Existe sim. Claro que existe, né? Ainda estou falando de efeitos mais graves, que são os patrimoniais. Mas os efeitos subjetivos de ter um processo penal atinge a família inteira. E por isso que eu digo que a intranscendência talvez seja, na ação penal privada, seja a maior aplicação dela no processo penal. Porque você não tem um Estado gerindo o processo. Você tem um ente privado, uma pessoa igual a você, acusado, gerindo o processo, cujos efeitos não te atingem tanto quanto numa ação penal pública. Então, o fato de você não ter o Estado gerindo o processo faz com que, de fato, o processo seja específico àquele sujeito. Então, se eu acusei o Leonardo, não vai ser a Amanda que vai responder, desde que ela não seja de coautoria com o Leonardo, né? Lógico. Mas, em transcendência é isso, né? Beleza? Beleza. Agora. A ação penal privada originária. O que é a tal da ação penal privada originária? É propriamente dita. O que isso significa? É o que a gente estava falando até agora, né? Ou seja, quem que pode oferecer ação penal privada originária? O próprio ofendido, logicamente, né? E lógico, ou, no caso, sendo menor de idade, o seu representante legal, né? Se ele morrer, se o ofendido estiver morto, porque você pode oferecer uma queixa ainda que o sujeito esteja morto, por exemplo, em razão de, principalmente, crimes contra a honra, alguém da família pode oferecer. Você xingou o teu pai, você quer que seja, digamos assim, protegida a honra do seu pai que morreu. Você pode oferecer contra o seu pai. Em favor do seu pai, né? Não contra, em favor do seu pai. Né? Então, esse direito, principalmente se tratando de crimes contra a honra, você pode passar. O que não pode, lógico, é você acusar quem já morreu. Lógico. Mas a capacidade postulatória de você, na qualidade de vítima, pode. Né? Então, no caso de morte do ofendido... Tá falhando. Oi? Oi? Tá falhando, parou tudo. E acho que é só a sua... Tá. Tô me mexendo. Dá pra ouvir, não? Ai, internet tá instável. Professora, tá falhando, acho que é... Tá travando. Acho que é a tua, porque o resto parece que tá normal. E tá mesmo. Acabei de receber um aviso que a internet tá falhando. Voltou? Já volto. Melhorou. Parece que voltou agora. Mas esse trecho eu não... Tá, deixa eu voltar. Então, na ação penal privada originária é aquela em que o ofendido pode querelar ou seu representante legal, em se tratando de menor de idade, ou, em caso de falecido, pode ser o seu ascendente ou descendente, tá? Ou irmão. A internet não quer que a gente aprenda ação penal privada hoje. Pelo menos a originária. Pera aí. É porque acho que é só a professora que parou, né? Acho que sim. Até caiu, acho. Ou voltou, sei lá. Oi? Voltou, tá aparecendo. Voltei. Tá difícil, professor. Acho que a internet não quer que a gente aprenda ação penal originária. E Porra, gente! tá travando, né? E o slide saiu da tela também. Bastante.
Aí Eu você posso para sair e de entrar de falar novo. aí você para de falar na ação, para de travar. É, Voltei? Voltou. tá funcionando. Tá normal. Tá. Agora. Pera, vou ter que compartilhar de novo, né? Sim. Ah, Tá. sim, é. Pera. Nossa, mudou total a minha tela, tá? Aqui. O que eu faço? Pera. Gente, eles não querem que vocês aprendam mesmo. O que eu faço para compartilhar aqui? Meu Deus. Tá muito difícil. Não tá aparecendo o share screen ali? Ah, não tava. Agora achei. Achou? Deu? Deu. Mas apareceu. Tá. Volto. Vou voltar. Ação penal privada originária. Agora tá indo. Travou? A ação penal privada originária é aquela em que só o ofendido pode propor, ou no caso de menor de idade, seu representante legal. Vou repetir de novo, tá? Vocês já ouviram isso, mas eu vou repetir. Imagina quem tá gravando, né? Quem tá gravando vai ouvir gravado essa porcaria. Ou no caso de morte do ofendido, o seu ascendente, descendente ou irmão. Chega. Agora, ação penal privada personalíssima. A ação penal privada personalíssima existem em poucos tipos penais. E aí o próprio tipo vai dizer, tá? Se ela é personalíssima. Mas o que é isso? Se lá, na propriamente dita, pode ser ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, aqui não, tá? Aqui não. Aqui existia em alguns tipos penais. Qual que existe hoje? Na verdade, existe só um, desde que foi extinto o adultério. Então, desde que foi extinto o adultério, existe só um tipo penal que é de ação penal, que é ação penal privada personalíssima, que é o crime. Olha que bizarro esse crime também, né? O crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento ao casamento. Ah, tô ligado. Por que você tá ligado, Rogério? Você andou enganando umas pessoas aí, é? Que horror! Não, eu apresentei 2 amigos, ela casou com ele e depois ela queria anulação por erro essencial Jure? e em tese eu teria induzido ao erro essencial há muitos anos atrás, né? Por 15 curiosidade, qual é o anos erro? Ah, a alegação é que assim, do nada ele virou um cara que não saía de bar, bebia e essas coisas. O que, assim, é um fato, mas era um fato público e notório Entendi. desde sempre e tal. Puta, mas é um bom argumento, né? É um bom argumento se não fosse o caso desse meu amigo que até o juiz, provavelmente a juíza sabia que ele era um bêbado contumaz. Aquele que foi pro bar até com a juíza, né? Não colou por causa disso, porque era muito... A gente era Público e dono de um notório. bar junto, imagine, que o cara era dono de um bar, daí ela alegar que ele Ah, não... lógico. Ah, não, né? Tá. Difícil. Passou. Então, gente, a ação penal privada personalíssima, ela vai existir em um tipo de crime, que é esse. Crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento a casamento. Então, por exemplo, eu tenho um impeditivo de casar e eu vou lá e caso e não aviso. Eu consigo arranjar um jeito de casar. Sei lá, dou migué no cartório. Consigo dar um migué no cartório e consigo casar. Então, nesse caso, apenas o ofendido, apenas a vítima direta é que pode. Não pode, se ela morreu, não pode ascendente, não pode descendente, logicamente, não pode o cônjuge, evidentemente. Por ser uma questão teratológica, né? Evidentemente. Aí não pode. Bom, tudo certo? Sim. Prometo que é o último slide. Prometo. A ação penal privada subsidiária da pública, uma galera confunde. Uma galera. O que é ação penal privada subsidiária da pública?
tá? É quando o Ministério Público fica inerte. Veja, qual que é a regra? Qual que é a regra? Denúncia para ação penal pública. O Ministério Público oferece. Queixa, ação penal privada. O ofendido oferece. Mas em casos extraordinariamente graves, casos assim que fogem 100% da normalidade, o Ministério Público não fez nada, sequer recebeu os autos de inquérito, ou recebeu os autos de inquérito e está com os autos de inquérito há 5 anos, 2 anos, um prazo assim, extraordinariamente, num caso simples, que não exige a complexidade, etc, etc, literalmente sentou em cima, você pode oferecer queixa em uma ação penal pública. Vocês entenderam isso? Sim, eu acho que sim. Mas é só no caso de inércia, não no caso de uma decisão pelo não oferecimento. Tipo, o Ministério Público decidiu arquivar o inquérito. O que você vai fazer? Aplica o artigo 28. Você recorre, né? Mas isso, ele não manteve inerte. Você simplesmente não concordou. Agora, aqui ele não fez nada. Aqui ele se manteve inerte. Tem todas as condições para oferecimento, todas as condições, e ele não faz nada. E como que funciona isso com relação a tipo decadência e prescrição? Você não aplica. A chegada do inquérito ao Ministério interrompe? Você vai considerar o início... Não, você vai considerar o início do momento em que recebeu os autos do inquérito. O prazo prescricional, infelizmente, não tem esse marco interruptivo. Não vai ter. Não se vai se considerar o marco interruptivo para fim de prescrição. Mas você vai considerar, para fins de razoabilidade, né? Tipo assim, para que você comece a poder exercer o teu direito a oferecer isso, você começa a pensar no momento em que ele recebeu os autos de inquérito com o relatório final. Então, ele recebeu os autos de inquérito com o relatório final, e aí você começa a contar. Puta, foi 1 ano. Puta, foi 2 anos. Sabe? Então, a gente ofereceu uma vez isso. Em um caso de esbulho possessório, que era um negócio, assim, tinha nada de grave um negócio, e o Ministério Público era assim, e era um caso de um vereador, e o Ministério Público ficou assim com o cara, e ficou 2 anos com um auto de inquérito que não tinha mais nada para fazer. Todas as diligências tinham sido feitas, estava tudo certo. Aí a gente ofereceu uma queixa, sabe? Mas aí, metade da queixa é você provando a inércia do Ministério Público. Metade dessa queixa é você dizendo, olha, veja, ele não fez isso, não fez aquilo, todas as diligências foram feitas, não tem mais nada para fazer, etc, etc. Então, veja que são casos excepcionais. E aí, nesse caso, ela vira uma ação penal privada, né? Só que ela é originariamente pública. Então, é uma ação penal privada subsidiariamente da pública. A natureza jurídica é de ação penal pública, mas ela é exercida por uma ação penal privada. Estou esperando uma pergunta que não me fizeram. E o MP pode retomar ela? Pode. Pode sim. Normalmente e parar de fazer também, né, as coisas de novo. Oi? Ele retoma e para de novo. Daí não pode, né? Imagine. Mas sim, ele pode retomar de novo. Até porque ainda é o princípio da obrigatoriedade. Então, a gente ainda vai aplicar o princípio da obrigatoriedade, né? Na verdade, é um controle do princípio da obrigatoriedade, né? É um controle exercido pela parte ofendida. É um controle. Mas ele pode sim. E aí, se ele parar de novo, daí, né, a gente tem que acionar o CNJ, né? CNMP, desculpa. CNMP. E só ele pode, e só o ofendido pode se valer da ação penal privada subsidiária? Não, é ou, por exemplo, defensoria?
Ah, sim, pode. A defensoria pode, desde que ela esteja representando o interesse do ofendido, Uhum. né? Então, não necessariamente o advogado particular. Pode ser uma defensoria. Inclusive, a defensoria se manifesta consideravelmente nisso, Uhum. né? Isso acontece. Tá. Gente, é isso, por enquanto. A gente tem mais 2 aulas para encerrar a matéria. E tem que dar certo. Vai ter que dar certo. Vamos ter que fazer dar certo isso aí. Tá bom, Por quê? gente? Como assim? Qual que é a ameaça de não dar certo? A ameaça é que temos mais 2 aulas para prova, né? E assim, são 57 slides, são 77 slides, tem 53. Faltam uns 20 e poucos slides para nós irmos em 2 aulas. Tá razoável. Tá razoável. Mas ainda tem um pedacinho só de nulidades pra gente ver. Eu vou fazer uma pergunta que pode parecer muito maluca, porque eu ando meio bem perdido, assim, como eu nunca estive. Ué, como é que tá o LPJ do 4º bimestre? A gente já fez? Não, a gente não fez ainda. A gente vai fazer depois Acho das que não. provas. A gente vai fazer. É? Cara, eu terminei de corrigir o LPJ semana passada. Não, é só porque eu ando muito com medo de eu tô perdido, e daí eu, Não, entendeu? E eu me baseava muito no sistema ali de eu terminei ficar me... semana passada de corrigir o LPJ, gente. Então, assim. Do 3º bimestre? Eita. Nós temos já a nota disso? Eu não lembro. Não. Ah, acho que a professora né? deu Porque pelo o WhatsApp, LPJ né? ia postar no sistema. Não, só da prova ela postou, LPJ não. Do LPJ eu não postei mesmo. Mas a professora não falou pelo WhatsApp? É muita trabalheira. Eu ia postar no sistema. Queria torcer que tivesse o sistema. Mas pelo jeito eu vou ter que postar no AVA mesmo. Mas eu fiz na sexta e na segunda-feira eu fiz contato. A professora deu uma nota lá. Aquela nota é a nota, né? No WhatsApp. Sim. A oral? Isso. É que tem a parte escrita? Essa não foi, não apareceu ainda em lugar nenhum. Não. Já saiu a nota da prova oral já? Já. Mas onde é que foi postada? Saiu por mecanismos virtuais. Mas ela não pelo passou WhatsApp, para todo Leonardo. mundo. Eu perguntei, ela não me passou. Postou no WhatsApp? Eu perguntei, eu procurei. A professora tinha orientado. A professora tinha orientado pra gente dias depois. Direto com ela. Isso. Ela passa individualmente pro aluno daí. Isso, você tem que pedir, o feedback, lembra? Entendi. Eu tinha colocado uma espécie de tabela no WhatsApp para as pessoas irem lá e olhar. Não, como é que eu vou apresentar uma tabela? Vai que a pessoa se sente constrangida. Teve um professor que botou uma vez, foi fantástico. Cara, é horrível isso. Isso uma vez aconteceu comigo no ensino médio. Era uma prova de matemática. Eu fui super mal. O professor postou para todo mundo a nota. Isso é muito ruim. Eu lembro que comigo, quando eu estava na 3ª série, né? Hoje não é mais série, é ano, né? Os professores aconteceu com a gente. Colocava os boletins, cara, assim no quadro. Isso assim, é muito... Você entende? Veja como é conceito. Mas aqui na faculdade, no 3º ano, acho que era processo civil, o professor colocou todas as notas da turma entre o 1º e o 2º semestre. Eu achei super ousado da parte dele. Mas não deu merda depois? O que aconteceu? Foi na nossa turma, deu uma maior bafafá, discussão. Mas aqui nota sigilosa, né, cara? Ele botou com o número de matrícula. Sério? Menos mal. Você não lembra disso? Menos mal. Eu não achei tão ruim o número de matrícula. Não, pegou mal. Mas você não lembra disso? Ele colocou falando assim, ó, pessoal, estamos indo para o 2º semestre e tá tendo, e assim, tem uns 8 alunos reprovados e tem metade da turma bem encaminhada, você se esperta. E meteu a planilha, assim. Mas quem que é o professor? Não vou falar, se você não lembra, aí a professora... Eu também, na minha frente, assim, não é legal falar. Acho que eu não tava na tua turma nessa época.
Pode ser. Ô, Léo, mas eu acho que só tem uma pessoa que seria meu capaz de fazer isso. Ai, meu Não, tem Deus, mais. gente, não me Quem fale. será? Não vou. Não me fale. Prof, não quero eu saber. pedi a minha nota pra você, mas você não me deu. Mas eu entendo, porque eu te pergunto 400 mil coisas. Amanda, Tá seu tudo TCC bem. tá lindo, é o que importa, sabe? É isso que importa. Teu TCC tá lindo, tá show. Você vai se dar super bem no seu TCC. E eu vou responder teu WhatsApp, mas assim, vou dizer uma coisa. Eu não sei quando, mas eu vou responder, eu prometo pra você. Vou até ver aqui, ó, tua resposta aqui. Onde você mandou, inclusive? Tá perguntando lembrei. a nota? Ah, Aí eu tá. mandei no Oi, meio das prof, tudo mensagens. bem? Encaminhei o e-mail com o TCC corrigido. Também pedi, se possível, a banca tá. Ah, prof, queria ver a nota do meu grupo da LPJ. Ah, foi muito, assim, despercebido, entendeu? Tem que Foi ter tudo junto. um chafariz, assim, sabe? Tananã, Entendi. entendeu? Faz o seguinte, não, agora, Uhum. brincadeira à parte. Brincadeiras à parte. Você, por favor, me lembra na segunda? De verdade? Tá bom. De verdade. Tá Me bom, lembra na tranquilo. segunda que eu mando pra você. Brincadeiras à parte. Tá bem. Tá bom? Uhum. Gente, é isso aí. Boa sexta-feira pra vocês. Bom final de semana. Descansem. Assistam o resto das aulas. E é o conselho que eu posso dar pra vocês, né? É isso aí. Tem A um gente tem texto aula que dia ali. mesmo? Oi? Desculpa, Amanda. Que dia que a gente tem as aulas de novo ao vivo? Os outros Porque 2 eu dias ficava da olhando no semana. aluno online. Muita, mas Oi? eu não lembro qual que é o horário. Eu Os não lembro outros qual que é o horário das aulas. terça no segundo horário. Os 2 vocês têm no segundo horário. É Ah, sim. tá. Não, De terça e sexta. terça é no primeiro. Eu também não sei, eu E não sei agora? os horários. Eu Tenho ficava olhando certeza tudo que no aluno terça às online. 19. Certeza? Tenho certeza. O que não é a mesma coisa que estar certo, mas eu tenho certeza. Que é às 19. Ah, verifiquem isso pra E mim, por favor. na terça. É que a gente não consegue mais ver. Não dá pra ver, né? Isso só tem no aluno online. Ah, então nem eu vou ver, consigo ver também. Mas estão dizendo que é pra voltar na semana que vem, tomara, o sistema. Ai, Que o Deus pessoal da ajude. secretaria já tá conseguindo acessar algumas coisas lá. O pessoal tá hackeando o STJ. Não acredito. Não acredito. Pessoal. Eu também não, mas tem que pensar positivo. Já era pra ter votado isso aí, já, cara. Gente, eu tô gravando tudo isso que a gente tá falando. E o pessoal vai ver Mas isso. assim, Mas, professora, vamos ser sinceros, você acha que eles vão ver? Para! Vão sim! eles quem? Eles Vão quem? sim! Nossa, isso foi muito maldoso. Sério, Nossos eles vão sim! excelentíssimos. Eu acredito Nós que estamos todo no mundo. Zoom, Leonardo, nós estamos no Zoom, não estamos no Collaborate. Não, pois é, mas você Mas acha eu que vou jogar no se eles não YouTube. vieram para aula presencial, você acha que eles vão ver uma aula de mais de uma hora? Ah, você diz os colegas. Os excelentíssimos Não, colegas. vão ver. Não Não vão vão, ver, a galera tá passada. Não vão. Ai, dá licença, tá? Eu vou aproveitar minha sexta-feira, porque eu não sou obrigada a ficar ouvindo vocês falando mal dos meus alunos. Tá? Não sou obrigada. Tá Não sou. Boa sexta-feira. Gente, Boa um beijo balada. pra vocês, tá? Se cuidem. Tchau, Beijo, professora. tchau. Boa noite. Abraço. Boa segunda. Tchau, tchau. Boa Bom noite. descanso, prof. Amanda, me lembra segunda, por favor. Vou lembrar. Tá bom. Beijo. Um beijo, tchau. Tchau.